Bom, pessoal, então, na semana passada a gente descobriu uma forma de achar o comprimento de uma circunferência, né? A gente viu que o comprimento da circunferência é só a gente multiplicar o π vezes o diâmetro da circunferência, e como o diâmetro é o dobro do raio, então eu posso achar a fórmula da circunferência da seguinte forma também, né? 2πr, duas vezes o π vezes o raio da circunferência, certo? E aí, a gente fez o exemplo aqui, que é esse exemplo que a apostila deu, né? Se o raio de uma circunferência for 5 centímetros, qual vai ser o comprimento dessa circunferência? Estou na página 83, beleza, pessoal? Então, ele tem esse exemplo. Se o raio de uma circunferência for 5 centímetros, qual que é o comprimento de uma circunferência? Então, imagine que eu tenho uma circunferência. E eu sei que o raio dela, do centro à borda, é 5 centímetros. Qual vai ser o comprimento inteiro dessa circunferência? É só eu usar a fórmula, qualquer uma das duas, né? Bom, como ele deu o raio, então eu posso usar essa segunda fórmula, ó. Só multiplicar 2 vezes π vezes o raio que o exercício deu, que é 5. 2 vezes 5, 10. Então o comprimento é 10 vezes π. Como eu falei para vocês na semana passada, depende do exercício, eu posso deixar a conta em função do π, eu posso deixar o π aqui, ou se o exercício pedir para substituir o π pelo seu valor, 3,14, é só substituir, sem problemas nenhum. Beleza? Bom, pessoal, aí ficaram os exercícios da página 85. Certo? Todo mundo conseguiu fazer? Sim. Bem, deixa eu só dar presença para Sara, que entrou agora. Sara, Luiz não entrou, João Gabriel não entrou e Pedro Bianchi não entrou. Beleza. Bom, pessoal, então aqui, ó, vamos corrigir aqui. Sabendo que o diâmetro de uma circunferência é 16 milímetros, determine o seu comprimento. Ó, agora ele deu o diâmetro e não o raio. Eu sei que a fórmula da circunferência, ó, olha aqui ela. Eu posso usar duas, né? Ou eu posso usar com diâmetro, ou eu posso usar com raio. É a mesma coisa. Bom, ele deu o diâmetro. Ele deu que o diâmetro é 16 milímetros. Então a fórmula é 16 vezes π. Diâmetro vezes o π. Como o diâmetro é 16, ó, 16 π milímetros. Tudo bem? Bem tranquilo essa. Como ele não pediu para substituir, a gente deixa em π. 2. Determine o comprimento aproximado de uma circunferência de raio 3. Adote π igual a 3,14. Olha, agora ele pede para substituir o π. Tá? Então a gente não vai deixar só π. Bom, como ele quer o comprimento e ele dá o raio 3 centímetros, eu vou usar a fórmula que tem o raio. A fórmula é comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, no lugar do o 2 já é da fórmula, então vai ficar comprimento é igual a 2 vezes o π, ele pede para substituir. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 3. Fazendo 2 vezes 3 vezes 3,14, resultado aqui, ó, 18,84 centímetros. Tudo bem? Acertaram esse? Sim? Todo mundo? Alguém errou? Beleza. Ô, pessoal, eu não sei se algum professor falou com vocês, aqui normalmente todo mundo abre a câmera, mas a escola está pedindo para a gente deixar as câmeras ligadas, beleza? É um pedido que a escola está fazendo. Algum professor já falou com vocês isso? Já? Sim. Todos. Beleza. Gabriel, você pode ligar a sua, então, por favor? Gabriel? Boa, Gabriel. Tava arrumando a cama, né? Beleza, pessoal, vamos lá. 2, 3. Sabendo que uma circunferência possui 24 centímetros de comprimento, determine o seu raio. Bom, pessoal, agora ele não quer o comprimento, porque ele já deu o comprimento, ele quer o raio. A gente vai aplicar a equação do primeiro grau, né? Bem tranquilo. Olha aqui, eu vou escrever aqui para vocês.
Olha, eu sei que a fórmula é comprimento igual diâmetro, ou duas vezes, como ele dá aquele que é o raio, eu vou usar a fórmula do raio. Duas vezes. Pessoal, como não tem o símbolo π no teclado, eu vou escrever π, tá bom? Duas vezes π vezes o raio, né? Vezes o raio. Bom, o comprimento ele dá. Quanto que é o comprimento que ele deu? Ó, 24. Então, no lugar do C, eu vou pôr 24 igual o que é da fórmula, duas vezes π. Ele fala para adotar π igual a 3. Então, ó, duas vezes 3 vezes o raio. Agora é só achar o raio. O raio é como se fosse o x da equação do primeiro grau. Então, ó, vai ficar 24 igual 2 vezes 3, 6. 6 vezes o raio. Eu quero achar o raio. O que eu vou fazer com esse 6 que está multiplicando ele? Para achar o raio? Passar dividindo. Passa dividindo. Boa. Então vai, ó, 24 dividido por 6 igual ao raio. Quanto que é 24 dividido por 6? 4. 4, né? Então, raio igual a 4 centímetros. Tudo bem? Conseguiram acertar esse? Então, ó, ele pode fazer essas perguntas. Ou ele pede o comprimento, ou ele pede o diâmetro, ou ele pede o raio. Né? Se você acha o raio, você acha o diâmetro consequentemente. Quanto que é o diâmetro dessa circunferência, se o raio é 4? Sabendo que o diâmetro é o dobro da circunferência. 8. Boa. Então, se porventura ele pedisse o diâmetro igual o dobro do raio. 2 vezes 4, então diâmetro igual a 8 centímetros. Tudo bem? Então, esses exercícios são bem de boa, bem tranquilinho para fazer. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Próximo. João Gabriel entrou, deixa eu dar presença para ele. João Gabriel, você pode ligar sua câmera, por favor? Boa, João. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não me entregou a prova ainda, cara, de desenho geométrico. Até o momento você está sem nota. E já vai fechar o trimestre. Então você tem que me entregar isso hoje ainda, para mandar isso para a direção, beleza? Ok. João Gabriel aqui, presente. Pessoal, o Luiz está entrando nas outras aulas? Ele tava, essa semana ele não Faz entrou, tempo não. que não entra. Faz É um tempinho. porque a semana passada ele não entrou também. Bom, ok. Agora eu acho que todo mundo que ia entrar já entrou. Continuando aqui, vamos para o exercício 4. Uma praça circular possui 50 metros de raio. Se uma pessoa dar 3 voltas nessa praça, quantos metros percorrerá? Bom, eu tenho que achar aqui, como ele deu o raio, eu acho o comprimento da circunferência. Aí depois é só fazer o comprimento e multiplicar o comprimento por 3, né? Se eu sei o comprimento de uma circunferência, quer dizer que eu sei quanto que vale uma volta dela. Como ela quer dar 3 voltas, é só pegar o comprimento e multiplicar por 3. Bom, só aplicar na fórmula, né, pessoal? Como ele deu raio, eu vou usar a fórmula do raio. Então, comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Né? Eu quero achar o comprimento, então o comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14, que ele pediu para substituir, 3,14, vezes o raio, que é 50 metros. Então, fazendo essa conta, ó, 2 vezes 3,14 vezes 50 vai dar 900, vai dar, cadê? 314. Né? 314 metros. Como ele quer 3 voltas, então é só fazer 3 vezes 314. Né? 3 vezes 14. Então, ó, quantos metros ele percorrerá? Percorrerá 942 metros. Tudo bem? É isso mesmo? Beleza. Tranquilo, né, pessoal? Não é difícil. Né? Dá para fazer tranquilo os exercícios de comprimento.
exercício número 5 e último. Um bambolê tem 90 centímetros de diâmetro. Luísa lançou seu bambolê girando no chão e contou que ele deu 6 voltas antes de parar. Quantos metros ele percorreu? Bom, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Achar o comprimento do bambolê. Porque, vamos pensar, o bambolê é uma circunferência. Deixa eu ver se eu tenho uma circunferência fácil aqui. Não tem. Mas é uma circunferência, né? Belezinha. Se ele completar uma volta rolando no chão, quantos metros ele andou em uma volta? Ele andou o comprimento dessa circunferência. Ele andou o comprimento todo dele. Como ele deu 6 voltas, para eu descobrir quantos metros ele percorreu, é só eu achar o comprimento e multiplicar por 6. Beleza? Então, achando o comprimento primeiro, vai ficar, ó, aplicando a fórmula, comprimento é igual 2 vezes... Na verdade, como ele deu o diâmetro, ficou mais fácil, né? Comprimento usando diâmetro é diâmetro vezes π. Bem tranquilo. O exercício facilitou, né? Ele facilitou aqui, ele deu para o π igual a 3, não preciso usar vírgula aqui. Então, o comprimento vai ser o diâmetro 90 vezes 3. Quanto que é 90 vezes 3? 270. 270. Boa, 270 metros, né? Como ele deu 6 voltas, né? Não, centímetros, né? Primeiro aqui, ele dá 90 centímetros. Então, centímetros. Como ele deu 6 voltas, é só fazer 6 vezes 270. Isso vai ser igual a 1.620 centímetros, correto? Sim? Mas olha a pergunta dele. Ele falou quantos metros ele percorreu. Bom, é só eu transformar centímetros em metros. Se vocês lembrarem, é só dividir isso por 100. Então, ele percorreu 1.620 dividido por 100, 16,20 metros. Beleza? Bem tranquilo, né? Acredito que não tem problema nisso. Bom, tranquilo, pessoal. Então, comprimento da circunferência é isso. Agora, ele vai falar um pouquinho sobre a área da circunferência, né? Para fazer isso, deixa eu ver aqui o que é isso. Bom, ele vai falar algumas coisinhas que a gente já viu, mas eu preciso achar a área da circunferência agora. Bom, se eu tenho polígonos regulares ou os polígonos tradicionais, os quadriláteros tradicionais, que é o retângulo, trapézio, paralelogramo, esses polígonos, eu tenho fórmulas para achar o polígono, a área desses polígonos. E agora a circunferência, pessoal, como que eu acho? Como será que eu acho a fórmula de uma circunferência? É muito difícil, não é? Quer dizer, não é difícil, vocês vão ver que não é difícil. Mas pensar numa forma sem sem descobrir uma fórmula é difícil, porque como que eu vou contabilizar os espaços que tem dentro de uma circunferência? Né? Então, para isso vai ter um laboratório aqui da página 87. Bom, olha o que vocês vão fazer primeiro. Vamos trabalhar agora com o círculo, pois estamos interessados em determinar uma fórmula para a área de uma figura circular. E já sabemos que no círculo consideramos a região interna da figura também. Então, primeiramente aqui, pessoal, ele diferencia círculo de circunferência. Vocês lembram a diferença entre as duas? Círculo e circunferência? Círculo é quando eu tenho toda a região circular. Circunferência é só a borda. Então, por exemplo, se eu tenho uma moeda, eu posso falar que ela é um círculo, porque a moeda é tudo, né? É tanto a borda como o interior dela. Se eu tiver um anel, por exemplo, o anel vai ser um exemplo de circunferência, porque aí eu só tenho a borda. Tá? Então, como eu tenho um círculo aqui, como que eu acharia a área dessa moeda? Bom, vou precisar de transferidor, tesoura, cola e régua.
Bom, eu vou ler os procedimentos com vocês, e aí vocês vão fazer isso no decorrer da semana, vai ficar como tarefa, tudo bem? Então, olha aí. Transferidor, tesoura, cola e régua. Procedimento 1. Olha lá, destaque a folha do anexo 2. Peguem a folha, dá uma olhada lá na folha do anexo 2, rapidão, pessoal. Só para vocês verem qual que é. Beleza? Deixa eu ver vocês aqui. Mostrem para mim aí qual que é o anexo 2. Deixa eu ver se vocês acharam. Boa. Achei qual que é, Rob. É a página 131. Ah, achei. Beleza. Beleza. Todo mundo aí? Fechou. Aqui. Depois que vocês acharem o anexo, ó, divida o círculo em 4 partes iguais, por meio da construção de 2 diâmetros perpendiculares. Tá? Isso vai ser de tarefa ou agora? Não, tarefa, vocês vão fazer isso no meio da semana. Tá? Só vou ler com vocês para não ficar dúvida. Então, então divida, vocês vão pegar esse círculo e dividir em 4 partes iguais por meio da construção de 2 diâmetros perpendiculares. Os setores encontrados têm ângulo central de 90 graus. Com o auxílio do transferidor, divida-os formando 3 ângulos de 30. Então, quando vocês pegam uma circunferência e vocês dividem em 4 partes iguais, cada ângulo central vai ter 90 graus, né? Tranquilo. A mesma coisa, 360 dividido por 4. Vocês vão pegar com o transferidor cada um desses ângulos e dividir eles em 3 partes iguais, ou seja, dividir em ângulos de 30 graus. E depois vocês vão recortar cada setor, tá? Cada parte. Depois vocês vão fazer o seguinte, colhe os setores no quadrado a seguir, cada um invertido em relação ao anterior, e a cor. Raio com raio, de maneira a montar uma figura que lembre este retângulo. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Vocês vão pegar o círculo. Ó, primeiro, eu vou dividir ele em 4 partes iguais. Olha como que vai ficar. Ó, em 4 diagonais. Vai ficar isso aqui, ó. Beleza? Depois, vocês vão dividir em ângulos de... Então, ó, formou 4 partes com ângulo de 90 graus cada. Depois, vocês vão pegar o transferidor, ó, e dividir em 30 graus, os 3, ó. 30, 30 e 30. Vocês vão fazer isso com todas as partes, certo? 30. Pessoal, vocês têm que fazer certinho 30, senão não vai dar, beleza? 30, 30 e por aí vai. Vocês vão fazer com todos. Depois, vocês vão recortar cada uma dessas partes e colar elas invertidas dessa forma, tá vendo? A primeira com o bico para baixo, a segunda com o ângulo para cima, a terceira com o ângulo para baixo e por aí vai. Certo? É isso que vocês vão fazer. Depois, observe o retângulo construído e considere que o círculo original possui comprimento C e raio R. Determine uma forma de representar aproximadamente a base do retângulo. Né? Então, olha o que ele está falando aqui. Ó. Construindo e observando o retângulo construído, não parece que isso, na verdade, é um retângulo? Ou um paralelogramo? Vamos supor que, vamos considerar isso aqui como uma reta, tá vendo? A base superior e a base inferior como uma reta. Imagine que isso seja um paralelogramo, né? Então, observando esse, entre aspas, retângulo construído e considerando que o círculo original possui comprimento C e raio R, vão determinar uma forma de representar a base do retângulo, depois uma forma de representar aproximadamente a altura do retângulo, e adotando as representações acima, calcule a área desse retângulo. Então, vocês vão ter que achar uma forma de calcular a área desse retângulo formado usando as dicas que ele deu. Tá? Pessoal, façam com atenção que isso não é tão simples. Beleza? Não tem problema se vocês não conseguirem fazer, mas pelo menos as construções vocês têm que fazer. Se no final vocês não conseguirem achar a área, pelo menos eu vou ver que vocês tentaram fazer algumas partes. Tá? Façam com atenção que não tem problema. O exercício acaba dando certo. E com isso, a gente vai achar a área da circunferência.
Porque olha o que a gente vai ter no final. A gente pegou essa circunferência toda, dividiu ela em partes e colou aqui do lado, né? Se isso for um paralelogramo ou um trapézio, eu não consigo achar a área disso aqui? De toda essa figura? Porque eu transformei isso num retângulo ou num paralelogramo. Se eu achar a área disso tudo aqui, eu sei que a área disso é a mesma coisa que a área da circunferência. Porque eu só peguei desculpa, a área do círculo. Porque eu só peguei esse círculo e desmontei ele. Achei a área da parte desmontada, quer dizer que isso é a mesma coisa que a área do círculo. Então, ao final desse laboratório, a gente vai descobrir a área como achar a área de circunferência. Tá? Então, no meio da semana aí, façam com atenção, deem uma lida, qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. E beleza. Bom, por enquanto é só. Galera, vocês têm alguma dúvida aí? Não. Por enquanto não, né? Às vezes Não. Beleza. Às vezes a dúvida surge aí quando a gente começa a fazer os exercícios, mas sem problema. Outra coisa, deu certo o relatório de laboratório? Robson, fui lembrar ontem à noite desse relatório. Nossa, fui ver aquele vídeo de 40 minutos, não aguentava mais, não. Também Por tinha isso- Eu esquecido. também fui começar a ver ontem às 5 horas, aí eu fui pausando. Terminei às 7. Isso porque eu falei para vocês não deixar de última hora, porque ele era longo, né? Eu comecei a fazer era Eu 9 dividi em horas. 2 dias. Hã? Eu dei sorte que eu comecei a fazer 9 horas, né? E eu vi o vídeo, fiz um monte de anotação, né? Escrevi o vídeo inteiro quase. Aí, sorte que ninguém mandou conteúdo hoje direito, aí eu fiz hoje. Ai, que bom. Não, Aí, tranquilo. Já mandei. ontem eu mandei mensagem pra Du falando assim, nossa, Du, amanhã tem que entregar o relatório, né? Colocar na pasta. Ela falou assim, nossa, é verdade, né? Também não fiz. Não, esse era como o vídeo era longo, o relatório também era longo, né? Então, deixar para última hora é complicado. E Nesse eu nem caso, sabia mais o que eu escrevia. Eu quase contei a história da Terra inteira lá. O resumo ficou grande. não, tudo A bem. conclusão, mó pequenininha. Aí você vai escrever aquele texto lá, ficou mó grandão. Não, mas é isso mesmo, a conclusão normalmente pequena mesmo, em comparação ao resto do trabalho. O importante é vocês entenderem como a ciência foi construída, né? Como ela foi evoluindo desde da antiguidade até os tempos contemporâneos. E aí, Aí hoje a você gente podia dar um continua. descanso de relatório, né? Infelizmente não tem o que fazer, né, Duda? Na aula de 4 já, laboratório. Robson. A Oi? gente já fez 4 Já relatórios. foram 4 já. Ó, beleza, hein? Ô, pessoal, outra coisa aí. Teve uma aluna do sexto ano que veio questionar para mim por que ela tinha ficado com 6 de laboratório. E eu não tinha passado nenhuma nota de laboratório do primeiro trimestre para a direção, porque as minhas anotações tinham ficado todas no laboratório antes da quarentena. Então, como eu não tinha essas anotações, eu não fechei a nota. Mas parece que a escola fechou todo mundo com 6. Então, vocês vão dar uma olhada aí. Eu não sei se vocês viram isso no boletim de vocês, mas eu vou mudar isso. Eu liguei na escola, aí eu Como pedi que para vê o eles. boletim? Hã? Eu não sei onde acesso o boletim. Ah, como que vê? Eu também não sei. Ah, não sei, eu acho que vocês não têm acesso É ao. pelo CPF. Tem algum acesso ao Mas como aplicativo. assim? Aí a gente que era pra ficar com 10, toma logo um 6. Então, mas aí eu entrei em contato com a escola, pedi para eles irem lá no laboratório, tiraram foto das minhas anotações, aí eu vou fechar as notas hoje e mando, tudo bem? Então vai. Para quem faltou aí nas aulas, ferrou, né? Porque tinha combinado com vocês que as notas seriam presenças, lembram? Só que como teve pouca aula antes da pandemia, então quem faltou em aula aí vai ficar com 6. E aí quem foi em todos vai ficar com 10. Ô, Robson, e aquele negócio que eu perguntei pra Nia, né? Porque tava falando que não ia reprovar esse ano, mas a gente reprova, não reprova? Tipo, se não tiver pegando. Assim, tipo, para reprovar, você tem que se esforçar Eu bastante. acho que só escola pública que, tipo, que Pô, tem que não pode reprovar, né? Tem que apelar pra conseguir porque assim, reprovar. Nossa,
para reprovar vai ter que se esforçar muito. Eu acho que você tem que querer reprovar. Porque vai ter as Mas, tipo, provas. e se você não vê nenhuma aula? Então, aí tem as presenças, né? Tipo, eu marquei isso aqui, É prova de presença, né? o Estado, ele conta isso como aula dada. Então, no final do ano, a escola tem que ter dado, eu acho que. Eu não lembro a quantidade de horas, mas isso conta como hora dada de aula. Então, se o aluno não participa da aula, não tem presença, não tem milagre que faça. E aí ele não participa da aula, ele não fez a prova. Aí vai ser difícil, aí vai ter que conversar com a escola, ver o que vai acontecer aí. Beleza? Então, Beleza. pessoal, então, se alguém tinha visto isso no laboratório, fiquem tranquilos que eu vou refazer as notas e passo ainda hoje para a direção. Se alguém tiver dúvida da nota de laboratório, pode me perguntar amanhã que eu envio. Ou pergunta na terça-feira que vem. Fechou? Então é nóis, pessoal. Bom resto de terça aí. Se cuidem. Na verdade, a gente vai se ver. Eu sempre esqueço disso. Falou, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Tchau. Até. Até. Tchau. Tchau, tchau.